Isso aí, pessoal. Vamos começar a falar sobre o assunto de hoje. Bem, sou o Paulo Albuquerque, vocês me acompanham aqui pelo perfil no Instagram. Recentemente eu fiz uma pesquisa com alguns colegas da indústria, com alguns colegas de pasta, sobre quais assuntos eles gostariam de ver discutidos, e aí surgiu o tema de escuta ativa no trabalho do propagandista. E aí vamos tentar falar um pouquinho sobre o que é isso. Vou achar aqui uma melhor posição para ficar mais confortável para a gente bater esse papo sobre um tema que é tão importante. E existem diversas linhas que definem o processo de escuta ativa. A psicologia fala que você tem que estar psicologicamente disponível à escuta e coloca como contrário da escuta ativa a escuta distraída. Então, isso já nos remete um pouco a essa definição do que é a escuta ativa. Deveria ser o modo comum operandi do trabalho do propagandista a escuta ativa, pelo fato de ele precisar lidar com percepção das pessoas, o momento todo. Mas eu sei que é difícil porque a gente, na correria do dia a dia, tem muitas mensagens para passar, tem isso tudo. Eu queria fazer um parênteses bem importante aqui. Essa discussão que a gente vai fazer, esse bate-papo, ele não tem a ver com o processo de treinamento que cada uma das indústrias dão. Não faz parte do meu anseio aqui discutir como que cada indústria treina, como que é o treinamento. É uma reflexão, na verdade, sobre um tema. Então, a definição psicológica da escuta ativa vem estar psicologicamente disponível ao outro, ao ouvir. Qual que é o principal desafio? Na verdade, a gente, no nosso trabalho de propagandista, a gente escuta já pensando na resposta. Então, a gente já não está psicologicamente disponível. E estar disponível a ouvir, a escutar, significa que eu não vou estar pensando em nada a não ser em ouvir aquilo que a pessoa com a qual eu estou me relacionando tem a dizer. Então, isso vem dessa forma. Se eu estiver pensando no que eu vou falar depois, no que eu vou perguntar, no próximo produto que eu vou colocar, no próximo médico que eu tenho que visitar, naquilo que meu GD vai me falar, na pressa que eu estou porque a secretária me colocou lá dentro correndo. Então, isso tudo faz com que eu não esteja psicologicamente disponível para aquele bate-papo. E faz pensar mais naquilo que eu quero falar, que eu quero deixar de mensagem, do que naquilo que realmente o médico tem a me dizer. Então, essa é uma definição que eu gosto, que me agrada, mas é uma definição que vem da psicologia. Do lado do marketing, do lado de vendas, quando a gente pensa na escuta ativa, a gente se remete para questões de saber perguntar. E como que eu pergunto, como que eu tiro o melhor, sem pensar na próxima pergunta, sem pensar no que eu vou argumentar, caso o médico coloque uma objeção. Estar psicologicamente disponível significa, passo a passo, entender qual que é a percepção daquele meu cliente, daquele meu médico, daquela minha médica. Então, é bom para a gente deixar essa definição da escuta ativa, estar disponível psicologicamente para aquela conversa, para aquela interação. Não pensar no próximo passo, não pensar no que vem depois e se dedicar àquilo. Lembrando que o contrário da escuta ativa é a escuta distraída. E se eu não estiver 100% presente ao ouvir aquilo que o meu cliente está falando, não é escuta ativa. E aí, pensando na venda como um processo de venda, escutar me remete a saber fazer boas perguntas. E a propaganda médica tem alguns exemplos de treinamentos, de metodologias. Eu vou me referir a acho que é um trabalho que foi feito na Grã-Bretanha, não começou na propaganda médica, mas foi trazido para a propaganda médica pela AstraZeneca em determinado momento. Já tem um bom par de anos aí que essa metodologia foi trazida. Ela foi toda baseada num livro que chama Spin Selling. É um livro de um pesquisador chamado Neil Hackman. E o que ele fez? Ele ouviu 35 mil entrevistas de venda para tentar separar aquelas que davam muito certo daquelas que não davam tão certo. E o que ele conseguiu constatar? Entre várias constatações, duas são importantes para a gente trazer para esse bate-papo. Primeiro, uma boa venda era determinada pela boa qualidade de perguntas.
para quem sabia fazer a pergunta certa. A segunda constatação que ele chegou é: o processo de venda complexo exige uma entrevista de vendas diferente. O que ele quis dizer com isso tudo? Ele quis dizer o seguinte: você vai vender algo por impulso, uma camiseta, uma camisa. Isso exige de você um processo de venda mais curto, com poucas perguntas. Normalmente, hoje em dia, com o advento da internet, o consumidor, em 60% dos casos, ele já chega sabendo o que ele vai comprar. Mas vamos imaginar um processo de venda complexo. E aí a primeira diferença: o trabalho do propagandista é um processo de venda simples ou um processo de venda complexo? É um processo de venda que eu consigo entrar, fazer uma investigação de situação, descobrir um problema do meu cliente, discutir com ele quais são as implicações do problema e suprir essas necessidades numa única visita, ou isso vai me levar tempo, vai me levar algumas visitas? Então eu sou daqueles que acreditam que o processo de venda na propaganda médica é um processo de venda complexo. Mas aí vem aquela ansiedade: eu preciso entrar, vender e conseguir vender numa única visita. Vai ser difícil, porque você vai pular algumas etapas para isso. E é importante que a gente não pule nenhuma etapa nesse processo de venda. Então eu sou daqueles que acredito que o processo de venda na indústria farmacêutica, na propaganda médica, é um processo de venda complexo que precisa ser feito com um acúmulo de algumas visitas. Mas voltando à métrica do Neil Hackham, que é o autor do Spin Selling, ele chegou a essa conclusão, isso é importante, e aí ele definiu o seguinte: ele usa uma expressão em alguns momentos, quando ele fala o seguinte: isca de peixe pequeno não pega tubarão. Então é mais um sinal para a gente de que uma abordagem de venda simplista não vai conseguir convencer um cliente numa venda complexa. E para o nosso caso, como a maioria dos nossos clientes são médicos, essa expressão de que isca de peixe pequeno não pega tubarão significa que não dá para eu me comportar em todo médico da mesma forma, fazer as mesmas perguntas, não é achar que ele vai me ouvir sobre as mesmas coisas, que a mesma abordagem vai servir para todos os médicos. Então não, gente, o processo de venda, na minha opinião, na propaganda médica é um processo complexo, ou seja, ele vai exigir de você um cuidado em mais de uma visita, um acompanhamento, todo um desdobramento de investigação. E essa frase do Neil Hackham, que fala que a isca de peixe pequeno não pega tubarão, nos remete a isso. A gente precisa adequar o nosso discurso de acordo com a audiência, de acordo com aquele médico, que vão ser diferentes um dos outros, e tem médicos muito diferentes entre eles. Como o Neil acredita que a qualidade da pergunta pode ser replicada, o que ele fez? Ele padronizou um padrão de entrevista de venda e distribuiu aí em 4 momentos, vamos dizer assim. O Spin Selling, o Spin é S-P-I-N, vem de S, situation, em inglês, a situação. O P vem de problem, de problema. O I, de implication, ou de implicação ou consequência. E o need vem de need payoff. Traduzindo, seria suprir a necessidade que foi apresentada. Então ele fala que o processo de venda tem que passar por essas 4 fases, por esses quatro momentos. E aí como que a gente faz isso numa única visita, né? O ponto é: eu vou conseguir passar por essas 4 fases numa única visita? Talvez não. E a gente tem toda aquela pressão de deixar o recado, de deixar as amostras, de fazer aquela lembrança das nossas marcas, mas fica essa reflexão aí: por ser um processo de venda complexo, talvez eu precise levantar a situação numa visita, discutir o problema, refletir sobre as implicações e só depois propor a solução. Então fica aquela questão, como um colega está falando aí, né? Conhecimento, frequência, sequência e relacionamento interpessoal. A gente precisa ter isso em mente. Nem sempre eu vou conseguir deixar todo o meu recado ou levantar uma situação numa única visita. Então, o Neil, ele estabeleceu essas 4 fases: situação, problema, implicação e depois suprimento de necessidade. E ele coloca o seguinte: em cada uma dessas fases você pode trabalhar com 4 etapas. Ele fala da etapa das preliminares. Se a gente fosse traduzir aí para o português, seria aquela etapa do quebra-gelo. E ele deixa de que isso tem que ser curto, não pode ser muito longo. E aí ele propõe que todas essas 4 etapas sejam feitas com perguntas, porque o método dele é de perguntas.
Ele coloca como uma segunda etapa a fase de investigação. E aí a investigação ele fala, levanta fatos. Quais são os fatos que rondam a rotina desse médico? Quais são as informações que é possível você conseguir, não só com o médico, mas antes de entrar no médico? E aí a gente não está discutindo só auditorias que todas as indústrias têm, mas o consultório do médico fala, o perfil do paciente dele fala, a secretária pode nos dar muitas informações. E quais são as necessidades que esse médico tem. Essa seria a segunda etapa. A terceira etapa, ele chama de demonstração de capacidades. O que é isso? A gente vai ensaiar pelas informações, fatos e coisas que a gente já levantou na etapa anterior, que de repente a gente pode ter a solução para aquilo. Só que aí antes disso, antes de chegar no fechamento, a gente precisa discutir quais são as implicações das necessidades. A gente vai falar um pouquinho sobre implicações mais para frente, porque eu acho que é um dado bem legal aqui. A gente não pode avançar nesse processo de venda com o médico sem que ele realmente reconheça que ele tem uma necessidade não atendida. Tentar trazer para um exemplo aqui. Eu estou falando de um antipertensivo e aí fico discutindo com isso e eu não sei ao menos se o médico vai dizer, mas todos os meus pacientes estão controlados, não preciso colocar na minha cesta de prescrição aqui uma nova marca, não preciso disso. E você vai avançando querendo fechar. Se ele não reconhecer essa necessidade, cara, ele não vai te ouvir, ele não vai fechar venda nenhuma. Isso vai ficar aí como sendo algo que só aconteceu na tua cabeça. Para o médico isso não teria acontecido e não tem valor. Então eu vou abrir um parênteses aí para essa etapa de descobrir qual que é o problema do médico, para a gente usar a técnica da implicação. O que essa implicação faz? Às vezes o médico tem um problema, mas ele não visualiza a implicação desses problemas. Vamos dar um exemplo aqui. Se o paciente não controla exatamente a pressão conforme as diretrizes mandam, o cara vai dizer, mas isso é um problema pequeno, ele está ali perto da meta, não chegou, o que a gente faz? Quais são as implicações? Esse é o papel do vendedor, mostrar para ele quais são as implicações desse processo. Se teu paciente passa muitos meses, muitos anos com a pressão descontrolada, isso aumenta o risco de um acidente cardiovascular, de um acidente vascular cerebral. Então a gente precisa mostrar para o nosso cliente quais são as implicações desse problema. Vou dar um exemplo agora para o outro lado, para a equipe da indústria farmacêutica, que não é propagandista, mas que visita o PDV. Você chegou lá, você faz o levantamento a cada visita e verifica que toda vez ele tem um produto teu em falta, e aí quando você passa lá, tira o pedido. Quais são as implicações? O problema é que ele vive com o item em falta. Quais são as implicações? Você precisa mostrar para ele quanto de venda que ele está perdendo, né? Então, quando você mostra a implicação de um problema, você faz com que o cliente reconheça, com que ele visualize o tamanho daquele problema. Então, sempre achar um problema é importante, mas mostrar a implicação daquilo. Então, uma patologia subtratada, mas um produto em falta no PDV pode significar vendas perdidas. Essa é a implicação, é aquilo que decorre da falha. Então, a implicação ela sempre pode ampliar a percepção do teu cliente de que ele tem um problema e que você pode atender na sequência. Eu dei esse exemplo de não controlar exatamente bem a pressão, mas se a gente for imaginar o descontrole da glicemia, você descobre lá que o medicamento que o médico usa, que prescreve, não controla tão bem quanto aquela marca que você coloca, e se você ficar tratando, controla mais, controla menos, um pouco, leva ele para aquela percepção da implicação disso, né? O que isso pode significar no acúmulo dos anos? Tenta fazer essa reflexão com ele, porque a implicação ela faz com que o problema seja potencializado. É bacana essa técnica de problema e implicação. Eu gosto bastante porque ele amplifica essa percepção de problema e aí faz com que o nosso cliente perceba que pelo menos ele tem algo não atendido e que talvez precise de uma solução que ele ainda não tinha considerado. Gente, basicamente é um passeio aqui sobre aquele conceito de escuta ativa, sobre aquilo que o Neil Hackham define como um processo de venda. É baseado no livro do Spin Selling. É um livro que você consegue achar na internet, já em PDF. Queria deixar uma dica aqui, eu uso um aplicativo para celular, para transformar os livros que eu gosto de me atualizar em audiobooks, para quem acha que não tem tempo. Você pode ir ouvindo aí no carro, pode ir ouvindo no fone. O livro chama 12 minutos, é uma assinatura que você paga
um pequeno valor, acho que 20 ou 30 reais por mês, você consegue baixar livros infinitos, que tem esse nome, o aplicativo de 12 minutos, porque ele faz um resumo do livro para ser lido ou ouvido em forma de audiobook em 12 minutos. Então ele faz o resumo aí de diversos temas e tem uma biblioteca bastante extensa, vocês conseguem baixar, assinar esse aplicativo e enfim, se atualizarem aí da forma como vocês acreditam. O tempo tá cada vez mais escasso, né? Então a gente falou um pouquinho de escuta ativa, que é estar psicologicamente disponível para aquela interação. A gente lembrou que o contrário da escuta ativa é a escuta distraída, e a gente tem feito isso cada vez mais, né? Nos nossos clientes a gente está pensando no próximo problema, ou a gente está pensando naquilo que a gente vai falar enquanto o cliente está falando. Isso não é escuta ativa, a gente não está naquele momento, é só o corpo que fica lá e parece que a nossa cabeça vai para longe disso. A gente falou desse processo de venda que o Neil Hackman define como spin selling, é o método dele, ele patenteou. Acho que 15 anos atrás a AstraZeneca implantou isso na sua equipe como forma de treinamento, mas cada casa tem o seu modelo de treinamento, então fica a cargo aí de cada casa. Eu deixei a dica dos 12 minutos, que pode transformar bastante livros aí para audiobooks, a gente pode ouvir. Ele tem esse nome de 12 minutos porque ele faz resumo para você ler ou escutar de até 12 minutos por livro. Tem bastante livros. O Spin Selling é um dos livros que está lá resumido, tem bastante coisa interessante para a gente que acha que não tem tempo para ler, para se atualizar, essa coisa toda. Eu queria retomar a expressão de que isca de peixe pequeno não pega tubarão. A gente tem que entender que o processo de venda nosso pode ser complexo. Ele dificilmente ele começa, tem meio e acaba na mesma visita. É o acúmulo disso tudo, como um colega falou ali para cima de frequência e sequência, conhecimento e relação interpessoal, faz total sentido. E por último eu vou falar do último tema dessa live aí, que é um programa de coaching feito para profissionais da indústria farmacêutica. Como que vai funcionar? Eu vou fazer um post lá no meu Instagram, que é esse daqui que vocês acompanham, mas vai estar lá no meu feed. Eu vou deixar esse post ativo até o domingo próximo. Então todo mundo que comentar lá nesse post e marcar mais um colega para ter conhecimento dessa publicação, vai concorrer a esse programa de coaching. É um programa de coaching desenvolvido pela Camila. Ela é Master Coach na Performa Coaches. Se vocês quiserem dar uma olhada aí na internet, mas depois eu coloco as informações aqui. Eu publiquei na minha time aí um teaser desse programa. É um programa que foi testado com executivos e com atletas de futebol profissionais da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E ele foi adaptado para profissionais da indústria farmacêutica. Ela vai atender essas pessoas por Skype, são 5 semanas, são 5 encontros de mais ou menos 1 hora, 1h20 por Skype, com horário vai combinar, tudo tranquilo. Não é porque a pessoa não vai pagar que ela não vai ser bem atendida, ela vai ser super atendida. Não é um programa que vai ser testado, esse programa já foi testado, a gente já sabe que ele funciona com pessoas de alta performance. Então a gente chama esse programa de Fast Improvement, ou rápida aceleração, rápido crescimento. Ele é feito para profissionais da indústria farmacêutica com 2 perfis, tá? Ou que ele está querendo conquistar a promoção na própria casa, ou que ele já está de olho em algumas oportunidades de mercado. Então a gente está fazendo esse programa dessa forma. Eu vou publicar aqui, eu vou fazer um post onde todo mundo vai poder comentar e marcar mais um colega. Essa é a regra. Vocês têm que comentar no post, deixar um comentário no post que vai falar desse sorteio e marcar mais um colega. E até domingo esse comentário e esse post vai estar disponível. Então hoje, terça-feira, eu vou publicar, acabando aqui a live eu já publico, e ele vai ficar no ar até domingo. Eu vou usar um softwarezinho que faz o sorteio. Na segunda-feira eu filmo o sorteio, mostro para vocês quem foi sorteado e a gente anuncia. Então, vamos falar um pouquinho desse Fast Improvement. Primeiro, vai ser gerado um link para o sorteado responder a uma ferramenta de perfil comportamental. É importante que a coach conheça e saiba qual que é o perfil comportamental do ganhador.
Então isso é importante. A primeira coisa é você se conhecer. Você vai ter que mandar o seu currículo para ela, compartilhar o teu perfil no LinkedIn, porque através dessa análise comportamental ela começa a tentar enxergar na tua carreira profissional como que se refletiu o teu perfil comportamental. Né? Até onde ele te levou, quais foram as dificuldades que você teve. Então ela começa a fazer essa ambientação antes da primeira sessão. Já na primeira sessão, ela prepara um feedback do perfil comportamental e a tua história profissional com base nesse material que você tem que ter feito antes do primeiro encontro. Depois disso, ela usa algumas ferramentas para entender como que está o teu momento psicológico de dedicação aí para esse desafio, que é ou conseguir a posição em uma outra casa ou conseguir a promoção na mesma casa que você está. Ela usa uma outra ferramenta para mapear as habilidades que o mercado enxerga como necessárias para esse teu próximo desafio e começa a balancear isso com as habilidades que vocês dois já entenderam que tem, tanto você quanto a profissional coach, que vai ser a Camila. Então ela começa sempre a te projetar frente à posição que você está desejando. Opa, eu quero ser GD, eu quero ser um propagandista sênior, eu quero ser um supervisor de vendas, eu quero ser um representante de vendas sênior. Então ela começa a projetar as habilidades que você tem versus as habilidades desejadas ou aquelas que o mercado sinaliza que são exigidas para aquela posição. Depois disso, ela faz um mapeamento de stakeholders, vocês dois constroem um plano de ação com base nos objetivos que você combinou como sendo os próximos para a sua carreira. Ela faz isso tudo ao longo de 5 semanas, uma vez por semana, normalmente vai ser à noite, por conta da disponibilidade de todo mundo. A gente espera que todo mundo durante o dia esteja correndo bastante atrás de resultado, ou no PDV, ou nos médicos. Então é um programa que hoje ele é vendido no mercado pela Performa Coaches por R$ 1.500. A gente vai estar sorteando. A regra para o sorteio é comentar o post que eu vou fazer daqui a pouco no meu feed e marcar um outro colega para que ele também tenha a chance. Então aquele colega que você marcou, se ele fizer o comentário dele, ele também consegue participar do sorteio. Esse post vai valer, esse comentário vai ficar ativo até o domingo. Na segunda-feira de manhã eu vou usar um software, vou fazer o sorteio, eu filmo o sorteio e posto aqui o resultado e aí já marco o grande ganhador. Tá bom? Espero ter ajudado vocês, foi uma live bem interessante. A gente falou do programa Fast Improving, mas antes disso a gente falou da definição de escuta ativa, a gente falou da escuta distraída, a gente falou de um processo de venda chamado Spin Selling, que eu acho que é de um autor da Grã-Bretanha, do Reino Unido. O nome dele é Neil Hackman, é um livro bacana, vale a pena para todo vendedor dar uma olhada. A gente definiu a propaganda médica como sendo um processo de venda complexo, não é, que tem as suas indas e vindas. E tem a frase que eu deixo para vocês, a isca de peixe pequeno não pega tubarão. Então cada visita é uma visita nova. Gente, fica com Deus, um grande abraço. Daqui a pouco eu solto o post para vocês conseguirem comentar. Tudo de bom, uma ótima terça-feira, ótima semana para vocês. Obrigado a todo mundo que participou aí.